Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, meu nome é Bernadette, sou professora de Geografia e nós vamos trabalhar hoje com o sexto e o sétimo ano. O tema do nosso trabalho hoje é a leitura da paisagem na área rural e urbana. E essa leitura da paisagem está voltada para a nossa cidade de Cuiabá. Então, o que são paisagens? Paisagens, eles são complexos estruturais, naturais e sociais de uma dada região. No caso de Cuiabá, a paisagem de Cuiabá é formada pelos elementos naturais, No caso, aqui nós temos uma grande área do Cerrado, aqui nós temos o Morro de Santo Antônio, representando o elemento natural. Temos também o IP, não só o Morro de Santo Antônio, mas também nós temos toda a vegetação nativa dessa região, que é o Cerrado. Temos também uma região de estrada, uma estrada vicinal, uma estrada natural, E temos também aqui o IP, que é um elemento também, faz parte da flora, a flora local, uma das espécies da flora local, que é o IP. Então, a paisagem natural são representadas por todos os elementos naturais, E a paisagem cultural? A paisagem cultural é aquela que existe no espaço geográfico a interferência humana. Então, o homem transforma a natureza, transforma o espaço geográfico. Aqui o espaço geográfico cuiabano, toda a região de Cuiabá, toda a área urbana de Cuiabá, transformada com verticalizações, rodovias, e etc. E aqui uma parte da Universidade Federal também, toda transformada, toda modificada. Então, essa paisagem cultural é a paisagem, como eu disse para vocês, que recebe a interferência humana. É a paisagem onde o homem trabalha, Aqui nós temos toda a região central de Cuiabá, No caso, nós temos a igreja matriz, E aqui ao lado da igreja matriz nós temos a biblioteca pública, E também temos várias edificações assim ao redor de toda essa região urbana, totalmente transformada e modificada. Aqui nós temos a paisagem do centro histórico, essa aqui é a rua Ricardo Franco, totalmente modificada, trabalhada, e aqui é uma faixa do centro histórico também trabalhado com a interferência humana. Então isso aqui faz parte da chamada paisagem cultural. Já nessa outra foto, mostrando a parte esquerda aqui do rio Cuiabá, nós vamos encontrar aqui desse lado uma área, o rio, que é um elemento natural, a paisagem da margem direita e da margem esquerda, que é a paisagem natural também, e aqui também nós temos todo o espaço geográfico cuiabano totalmente trabalhado, totalmente modificado, Então, o que nós temos de atividade para hoje? De atividade para hoje nós temos essa. Vocês vão trabalhar em casa, colocar todos os elementos da paisagem natural do seu bairro, Do bairro onde você mora. Você vai colocar todos os elementos importantes. Você também vai desenhar também os elementos culturais do seu bairro, tanto os culturais como os elementos naturais do seu bairro. E você também vai procurar fazer outra atividade, a terceira atividade com a sua família. Sua família mora onde? De onde que sua família é? Você vai procurar descrever os fatos mais importantes que existem no seu bairro. Que fato importante que tem no seu bairro que dá para a gente trabalhar? Então, há uma série de atividades para a gente trabalhar nesse conteúdo dos elementos da paisagem. Como a paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos veem, são os elementos visíveis, os elementos invisíveis, A paisagem ela pode ter olfato, A paisagem tem também odor, A paisagem também tem a parte auditiva. Você pode, assim, pegar uma fotografia do lugar onde você está, do lugar onde você mora, e você pode, ao lado dessa fotografia, depois que você fotografar com seu smartphone, com seu celular, você pode desenhar os elementos que existem na paisagem, tanto os elementos naturais, como também os elementos culturais. É claro que as escolas que estão na área do campo vai perceber com maior clareza esses elementos naturais, Enquanto que na cidade a paisagem já foi grande parte, a maior parte transformada, modificada com a interferência do homem, Como que você pode fazer lá no campo, nas escolas do campo, como que você pode fazer, desenhar a paisagem? Você vai mostrar todos os elementos lindos que tem na paisagem, vai mostrar o rio que tem lá no lugar, vai mostrar o cerrado, a paisagem do cerrado maravilhosa, descrever sobre a paisagem do cerrado, as espécies importantes desse cerrado que vocês vão
encontrar. Então, nós vamos encontrar uma série de elementos enriquecedor para a nossa aula, tá? Mas é necessário também, para que nosso trabalho seja um trabalho efetivo, um trabalho bacana, bem feito, bem organizado, é necessário, assim, que vocês, assim, caprichem na sua atividade, tá? Então, essa nota que vocês vão ganhar, a nota quem dá somos nós mesmos, tá? Então, vocês precisam aprender que na paisagem existem dois tipos de elementos. Elementos natural e elementos culturais, também chamado de elementos humanos ou modificados pelo homem. Natural é tudo aquilo que faz parte da natureza, rios, né, relevo, vegetação, clima, tudo que faz vegetação, clima, etc. Fauna, tudo que faz parte são chamados de elementos naturais. E elementos culturais, ou humanos são a paisagem transformada, modificada pela ação do homem, né, onde o homem procurou construir estradas, pontes, rodovias, construir indústrias, né, construir viadutos, né, edificações, né, etc. Por exemplo, toda a paisagem, eu vou voltar um pouquinho para mostrar toda a paisagem da área urbana de Cuiabá. A paisagem da área urbana aqui da região geográfica nossa, do lugar onde nós estamos, do centro urbano, está totalmente transformada pela ação do homem, tá? Então o homem já modificou totalmente essa paisagem. Para mostrar para vocês como que é importante a gente assim procurar, assim, para entender uma determinada temática, observar tudo que está ao nosso redor. Então é muito importante vocês aprenderem a fazer um croquis, por exemplo. Voltando aqui na paisagem cultural, olha só a paisagem da cidade totalmente modificada. O único elemento natural que nós temos aqui é só o rio, né, que faz parte da natureza, e também a vegetação aqui. Essa vegetação, tanto da margem direita como da margem esquerda do rio Cuiabá, é uma vegetação natural. É chamada de matas de galerias ou matas ciliares, tá? E nessa paisagem transformada pela ação do homem, olha aqui, o espaço cuiabano totalmente transformado do centro da cidade. Então, todo esse espaço geográfico já foi modificado, transformado. Aqui nós temos aqui a presença, toda a região onde tudo começou com a ocupação, quando os primeiros colonizadores chegaram, eles ocuparam a Igreja do Rosário, a prainha, lá o córrego da prainha, onde retiraram grande quantidade de ouro e metais preciosos, e a ocupação de Cuiabá começou na Avenida da Prainha, chamada, atualmente hoje chamada de Avenida Tenente Coronel Duarte. Então, olha só as casas, como que eram. As casas ainda parecem, o estilo neogótico, que é chamado esse estilo. Esse estilo aqui é um chamado estilo barroco, que foi deixado pelos colonizadores portugueses. A mesma coisa, essa rua estreita aqui, a rua lá de baixo, que é chamada rua de baixo, rua de cima, rua do meio, que existe no centro da cidade. Todas as ruas que tem no centro da cidade, pequenininhas, estreitas, elas estão em função da ocupação. Então, Cuiabá não foi uma cidade planejada, não foi uma cidade assim que eles planejaram a ocupação. Cuiabá foi uma cidade que foi, o espaço urbano foi ocupado com a chegada desses colonizadores, né, com a chegada de Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil e outros que junto vieram aprisionar os índios, e esses índios encontraram no córrego da prainha grande quantidade de ouro e metais preciosos, tá? Então essas atividades aqui, eu espero que vocês façam essa atividade com carinho, tá? Vai desenhar no caderno, mais uma vez reforçando os elementos da paisagem natural do seu bairro. Por exemplo, se eu moro no Pedra 90, ou se eu moro lá na região, lá no Parque Atalaia, vai colocar a paisagem que existe no meu bairro, tá? Vai desenhar as paisagens, todo elemento da natureza que tem no seu bairro. É a primeira questão. Na segunda questão, eu quero que vocês vão desenhar os elementos culturais que tem. Tem padaria, tem outra coisa e tudo mais. E aqui nós temos aqui os outros elementos. Então, essa nossa aula de hoje, e assim, para finalizar essa aula de hoje, eu gostaria assim de lembrá-los que vocês precisam, assim, continuar mesmo trabalhando com, fazendo a higienização necessária, usando, se possível, usar água e sabão. Vocês também procurarem lavar bem as mãos de vocês. Se não tiver água, utilizem também álcool em gel. E também gostaria, assim, que vocês ficassem tranquilos e calmos. Tudo isso vai passar, tá? Em breve estaremos juntos, trabalhando e tudo mais, tá? Não se preocupe, é necessário que vocês tenham fé, força e coragem para enfrentar esse momento de isolamento social, tá bom? Fiquem tranquilos e até a próxima aula. Um forte abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.